A paz de Jesus, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mais um programa Nele Pode, podcast Nele Pode, aqui na Rádio Zona Sul, TV Mar, nossas redes sociais. Eu quero te convidar desde já para interagir conosco, mandando esse link para mais pessoas, para grupos de WhatsApp, para o perfil do Facebook. Cada vez que você curte ou que você compartilha, você está dizendo que é importante. Então a internet compartilha e mostra para mais pessoas. Quero agradecer já a audiência de cada um que está escutando, que vai escutar, cada um que vai participar, vai interagir, vai mandar mensagem. Teve uma Carol já interagindo, pedindo oração pelo irmão dela. Tem o irmão Leozinho, radialista, nosso amigo, dizendo boa noite, irmão Léo. E aqui, na medida do possível, as pessoas que vão colocando mensagens, a gente vai tentando responder. Eu quero dizer meu muito obrigado para cada um que ajuda esse programa financeiramente, porque não é fácil, né? Não é fácil manter. A cada um tem mantido esse programa, que Deus coloca no teu coração. O pastor Ronaldo da Barra, que é uma pessoa que está como pessoa jurídica, patrocinadora, nos ajudando também. E cada um com o seu pouco, que ajuda, no montante nós conseguimos tocar esse programa para frente. Programa tão importante que vem do coração de Deus, dos céus, direto para a terra. A irmã Eunice, que está conosco aqui, perguntou para mim, jamais, como é que tivesse a ideia desse programa? Eu digo, não, por de Deus não tem ideia nenhuma, nenhum mérito é nosso, cai no colo. Deus nos dá, cai em nossas mãos e apenas acontece. Então você também que está ajudando o programa, você faz parte. Que esse programa aconteça, você faz parte disso. O teu galardão está aí. Então, primeira coisa de tudo, quero começar com uma oração. Amém? Vamos orar. E já que, antes de apresentar as pessoas, né, eu quero fazer uma oração e depois nós vamos começar a apresentar nossos convidados. Irmã Rua, antes de apresentar, faz uma oração e abençoa aqui esse programa que está em casa? Com toda certeza. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui hoje reunidos na Tua presença, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo, que a Tua presença venha resplandecer agora sobre esse programa. Pai, nós te pedimos agora sobre a vida, Pai, de cada telespectador que está nos ouvindo nesse momento, Pai. Cada pessoa que está olhando, Pai, lá do outro lado do celular, lá do outro lado, Pai, da tela, que ela possa ser tocada pela Tua presença, que essa pessoa possa sentir a Tua presença através dessa live, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, a ser glorificado neste lugar, porque a glória não é nossa, mas a glória é Tua. Nós te pedimos, Espírito Santo, abençoa o que vai ser falado aqui e que pessoas possam ser alcançadas e curadas e libertas em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tema do podcast de hoje, em Jesus, nele pode, né? O podcast é Nele Pode. O tema do podcast Nele Pode, nós nos preocuparmos com alguma coisa que está acontecendo, ficamos preocupados, aquele relance assim de preocupação. Nele pode. E nele pode andar ansioso, andar preocupado, andar de cabeça baixa, andar depressivo, andar em depressão. Nele pode essas duas coisas? Sim ou não? Então, antes de fazer essa pergunta, quero que brevemente cada um de vocês se apresente, começar pelo Juan. Quem é o Juan? Pessoa que tem em casa? Olá, tudo bem com todos vocês, telespectadores? Meu nome é Juan, sou líder de jovens do Ministério do Names. É uma honra para estar hoje aqui, né, participando deste programa, deste podcast Nele Pode, né, e que Deus venha abençoar a todos vocês, que vocês possam ser tocados, né, por essa presença tão poderosa de Jesus Cristo. Qual a tua idade, mano Juan? Tenho 16 anos. 16 anos de idade. Depois vai mais a fundo um pouquinho do trabalho para Jesus está fazendo. Glória a Deus. Então, irmã Rodoti, te apresenta para quem tem em casa. Já digo, minha irmã Rodoti é minha mãe, tá? Muita honra. Eu sou Rodoti Rodrigues, mãe do pastor Alex, estou aqui com muita honra, participando do programa. Gostei de vir, porque tenho vergonha, mas consegui vir, em nome de Deus Todo-Poderoso. Amém, quase chorou. Emoção. Irmã Eunice, presente que está em casa. Eu sou Eunice Buch, líder de mulheres do Ministério Restaurando Vidas, e quero abençoar cada um que está do outro lado da tela, assim como também este local, que seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Qual ministério a senhora é? Restaurando Vidas. Restaurando Vidas, da pastora Patrícia. Isso, da pastora Patrícia. Que teve aqui duas semanas atrás, eu acho, né? Então tá, glória a Deus, estão apresentados e apresentadas. Então vamos conversar um pouquinho nesse tema, se nele pode, andar preocupado, ansioso. Primeiro vamos perguntar, vamos por parte, tá? Nele pode a gente se preocupar com alguma coisa acontecendo, porque a Bíblia nos revela que esse mundo é mau.
esse mundo é trabalhoso, a vida é uma barbada, a vida é fácil, vai dar tudo certo, tu vai entrar para a igreja, vai ganhar na primeira semana em carro zero, na segunda apartamento zero, na terceira toda a família vai para Jesus, na quarta semana toda doença sai, tu fica não pega mais doença nenhuma, imune a todas as doenças. Não é assim, né? Não é assim. Irmã Rua, nele pode ficar preocupado? A palavra vai nos dizer lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que eu tenho para dizer para vocês é que não é pecado sentir ansiedade. Isso é sinal em que você é humano. Você tem humanidade dentro de você. E quando vem um problema, vem uma situação que te aflige, automaticamente o teu cérebro ele entende aquilo como um mecanismo de defesa. E ele tem essa ansiedade. Para quê? Para te mostrar em que algo não está certo. Só que o errado não é você sentir ansiedade, é você permitir com que ela te domine. Porque depois que a ansiedade te domina, você perde totalmente o seu controle mental, físico, aonde você vai estar fazendo coisa que daqui a pouco não é certo, né? Então não é que seja pecado você sentir ansiedade, mas na realidade não é bom. Porque quando a ansiedade assume o lugar de Deus na sua vida, você deixa de confiar nele. Perfeito. Irmão Rodoti, nele pode se preocupar com alguma coisa que acontece na nossa vida, na nossa família? Compartilha. Socializa? Não, o que eu tinha que dizer, ele já disse tudo. Ele está certíssimo. Tudo que ele falou é que eu pensava em falar, talvez. Então, é isso aí mesmo. Tem que confiar nele para a gente se viver melhor. Tu te preocupa com alguma coisa ou não? Preocupar me preocupa, mas confio nele e passa. Confia nele e passa. Perfeito. Tem outra palavra que diz que as pessoas podem se irar. Não, mas o crente nunca se ira. A Bíblia nos diz, né? A gente pode se irar. A gente só não pode dormir com aquela ira. Exatamente. Levar para o coração. O sol não pode se pôr a gente irado. A gente tem que saber que na hora que vir alguma adversidade, preocupação, ira, um sentimento de medo, qualquer coisa que venha, nós temos que ir aos pés de Jesus para isso sair. Porque nós não podemos permanecer, né? Irmã Eunice, nele pode sentir alguma preocupação? Não. E a palavra do Senhor nos diz em Filipenses 4:6: por nada estejais ansioso, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Exatamente, estou confirmando as palavras de Juan, que ele diz, né, que quando nós andamos ansiosos ou preocupados, nós podemos nos desviar do caminho do Senhor. Então ele nos diz o quê? Que nós entregamos a ele, através de oração, todas as nossas preocupações e ansiedade. E descansamos, né? Sim. E deixamos ele trabalhar. Vamos andar ansiosos? Sim. Tem muitos momentos que nós vamos ficar preocupados com situações, mas que ela seja breve e passageira, porque nós temos um Deus fiel que responde às nossas orações. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Léo botou boa noite, já falei. Irmão Jorge Antônio Oliveira Sati, olha só o Jorge Sati acompanhando aqui do Cassino ao vivo, nele pode. Abração. Irmã Rejane, lá do Parque Marinha. Minha esposa Indiara, ali do Bucos. A Deise, missionária Deise, da congregação do BGV, do Bom Samaritano BGV, a pastora Eva Claudete, irmão Rodrigo Alemão, abraço, mandou para nós, paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, pastora Silvana Filze, da Boa Vista 1, glória a Deus por cada um que está assistindo, abraço a cada um de vocês. E eu já quero agora, antes de perguntar a próxima pergunta, já que nós temos a convicção que a gente não pode viver ansiedade, vem alguma preocupação, a gente manda embora, chuta, né? Que a gente diz, chuta que é outra palavra, não vou falar. Chuta e vai embora, vamos dizer assim. Mas eu quero perguntar, Juan, nesse sentimento teu, que até pode vir alguma diversidade, mas diversidade é comum vir na vida de todos, porque o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto, a Bíblia fala, né? A chuva vem para todos, para os bons e para os maus. Não há diferenciação aqui, a menos, exceto nos momentos que Deus, com sua vontade absoluta, intervém na vida de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa está lá no momento da adversidade,
com uma crise de enxaqueca, algo parecido, ou com câncer ali, desenganado, que nem a mulher de fluxo de sangue, já sem esperança alguma, e naquele momento ela consegue tocar Jesus. Aquela pessoa consegue desesperadamente chegar até Deus, até onde Deus está com o pensamento e sentimento dela. E nesse momento, Jesus intervém e a enxaqueca passa nos estalar de dedos. O câncer, como muitas igrejas acontece, vomita ali, às vezes até outras coisas que não deveria estar, né? Algumas coisas em saquinhos, alguma coisa vomita ali, e a pessoa é curada, liberta, é sarada, porque Deus intervém naquele momento. Então, com base nessa fala, o que hoje teu trabalho para Jesus tu faz? Principalmente nas escolas, certo? Fale, que é um trabalho lindo. Fala, pessoal de casa. O que acontece? Entusiasma eles. O que acontece? Eu comecei com um ministério lá na Escola Santana, que fica localizado ali também no bairro Buchholz, né? No bairro América, eu acho. E eu me reuni com um amigo meu, onde ele não era cristão, e eu comecei a falar de Cristo. Só que o amor de Cristo era tão grande, mas tão grande, em que ele não conseguiu guardar para ele. E a gente começou a espalhar. E assim começou. Éramos um jovem, de um virou 2, que virou 3, que virou 4. Quando a gente viu, tava um monte de pessoas. Glória a Deus. E eu digo para vocês em que assim, trabalhar com jovens é muito complicado. Porque jovem passa por problemas também, né? Jovens também têm depressão, jovens também têm ansiedade, e muitos jovens, por não ter o Cristo em que a gente tem, acabam descontando isso nas drogas, na bebida, nas festas, tentando preencher esse vazio em que tem dentro do coração. Mas esse vazio em que tem dentro do coração do jovem, só Cristo em que pode preencher. Então o que acontece? O jovem, quando ele está numa situação, por exemplo, brigou com os pais, brigou com alguém da família, o que ele vai fazer? Ele vai guardar esse sentimento para si. E um jovem que não tem Cristo, o inimigo vai vir sobre a cabeça dele e vai começar a jogar seta. Se ele se deixa tomar pela seta, automaticamente aquilo domina ele, que é o medo. E o que a gente vai entender? Que quando o jovem está dominado por medo, ele está dominado por ansiedade, ele fica suscetível a tudo. E por não ter Cristo, não tem ajuda. Então, já teve vezes da gente estar fazendo a célula lá e jovens me chamar, Juan, eu preciso de oração. E eu me conta o que estás precisando, e a pessoa não consegue nem falar, desabar em lágrimas. Então tu percebem que a pessoa, ela está sofrendo, ela está em tristeza, ela está mal, porém ela está num estado tão profundo de dor, de tristeza, que ela não consegue nem falar. E esse trabalho na escola que eu fiz, e eu mantenho fazendo hoje, é que a gente consegue ver o trabalhar de Deus nos jovens. Porque para muitas pessoas essa geração é uma geração perdida, uma geração em que não tem mais nenhuma ajuda, não tem mais o que fazer. Mas Deus, Ele levanta jovens, assim como me levantou, teve misericórdia de mim, porque eu sou falho pecador, assim como todos, para trazer, para reacender essa chama em que tantos jovens precisam ter. E eu digo para vocês em que a fúria do diabo se levanta todo dia contra jovens. Porque se o diabo dominar um jovem, automaticamente ele domina uma geração inteira. Não é sobre o jovem, mas é sobre o filho daquele jovem, é sobre a mulher daquele jovem, é sobre o homem daquela jovem. Então o que acontece? Quando o jovem ele está triste, ele está amargurado, ele tenta procurar preencher esse vazio com festa, com bebida, com qualquer coisa. Só que nós, em que somos cheios da presença do Espírito Santo, nós não procuramos lá, porque nós já temos em Cristo. E teve algo em que eu vivi, que eu estava ministrando lá na escola e um jovem chegou em mim e falou: Rua, e essa alegria que tu tem? Como tu consegue? E eu lembro que nesse dia a gente tinha ido levar um jovem até a biblioteca para ele aceitar Cristo. E eu lembro que eu estava com a Bíblia debaixo do braço e um jovem olhou para mim e falou: me dá a tua Bíblia que eu vou queimar. E aí eu lembro que na hora que eu olhei pra ele assim, o Espírito Santo desceu do meu lado, eu senti a presença dele descendo. E o Espírito Santo ele me acalmou naquele momento, dizendo: não é ele quem fala, mas é o que tá por trás dele. E eu lembro que eu abri um sorrisão no meu rosto, porque eu entendi a presença que estava comigo. E eu lembro que a gente foi caminhando na secretaria até a biblioteca, oramos pelo jovem, ele aceitou Jesus. Depois que ele aceitou Jesus, ele falou pra mim:
Juan, o que é isso que eu tô sentindo? E eu, o que foi? E ele, é que saiu algo tão ruim diante de mim, eu tô me sentindo tão bem, eu tô mais leve, eu tô pisando, parece sobre nuvens. E naquela hora o Espírito Santo começou a bradar dentro do meu coração. Não é ele, não é a carne dele, mas é eu em que me movo dentro dele. Então assim, sobre jovens, a palavra já diz, né? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Então não pense você pelos problemas da sua casa, que você tem passado dentro da sua família, em que você não vai conseguir algo com Deus. Deus me levantou outros jovens para dizer para você em que há solução, há salvação. Não existe problema a não ser a morte. Porque Deus, ele tem escolhido jovens. E daqui a pouco é você em que Deus vai levantar para ganhar a sua família. Daqui a pouco é você em que Deus vai levantar para ganhar a sua tia, a sua mãe, o seu pai. Porque Deus, ele faz isso, né? Muitas das vezes esperam com que o homem da casa, com que a mulher da casa se levante. Mas Deus vai lá e levanta o jovem. Hoje em dia, graças a Deus, eu e minha família servimos a Deus, né? Servimos a casa do Senhor. E a maior alegria que eu tenho hoje em dia é entrar na igreja e ver a minha irmã com um microfone pequenininha. Ela tem 3 anos de idade. E a gente vê em que ela está começando o ministério dela já gerando no altar, né? E a maior honra que Deus me dá hoje em dia é isso, é poder ministrar sobre jovens. Chegar em jovens em que estão em depressão, ansiedade e dizer para eles, esse problema vai passar. Deus tem cura para o teu problema. Amém. Deus tem cura para a tua situação. Eu uma vez estive orando por uma jovem em que ela cortava os pulsos, o pai batia na mãe, né? Uma situação totalmente pesada. E eu lembro em que eu orei por ela e começou a haver mudanças. Eu lembro que no 2º dia de oração, ela já aceitou Jesus. No 3º dia de oração, ela já mudou os hábitos. No 4º dia de oração, já começou a haver uma mudança, porque só a mãe era crente. O pai não era, ela não era. Só a mãe que buscava. Então, o que acontece? Começou a frutificar a oração da mãe. Então, daqui a pouco você está orando dentro da sua casa e você não está vendo o resultado. Deus te diz, continua orando, continua semeando, porque uma hora você vai colher, uma hora vai frutificar e você vai colher. E depois de muito tempo, de um bom tempinho ali, 1 mês, aquela jovem aceitou Jesus, o pai dela aceitou Jesus e hoje todos eles servem a Cristo. Então o que a gente pode entender com isso? A solução para o seu problema, a solução para o que você está passando. Deus usa coisas incertas para confundir aquelas que acham que são sábias certas, né? A gente fala muito, mas as pessoas não querem Jesus porque não querem ir para a igreja, procurar uma igreja, mas elas estão num desespero tão grande que qualquer um que vai em qualquer lugar plantar uma sementinha da palavra, elas se entregam para Jesus. O Juan, com 16 anos, o irmão Juan está nas escolas pregando para jovens, e jovem está não somente na flor da idade, mas na flor da sensibilidade emocional, que chora por tudo, se alegra por tudo, raiva por tudo. E aquele embaixo dentro de si que é algo natural, né? É algo hormonal. E tem sempre uma pessoa no lugar certo, na hora certa. E o Juan está na hora certa, no lugar certo, no centro da vontade de Deus, fazendo isso. Para jovens talvez fosse perder na drogadição, fosse perder em uma prostituição aí que viesse a causar depois, sei lá, um HIV, alguma doença grave, trazer uma tristeza tremenda para a família. E o Juan está cortando todo o laço que essa pessoa podia entrar antes que ela entrasse, para levar uma esperança para a família, uma sementinha que são árvores gigantescas. E não alegra apenas o jovem que alcança, alegra a família inteira. Coisa boa, o pai e a mamãe ver o seu filho, o seu neto na presença de Deus, dizendo, não quero mais as raves, não quero mais vir drogado para casa, eu não quero mais vir alcoolizado caindo no chão, não quero mais porque um rapaz pregou para mim lá no colégio lá, e agora eu sei que tem algo novo para mim, algo diferente, eu quero isso. Eu quero viver agora aquilo que dizem que é Deus, que é a Bíblia, que é a igreja dos crentes, eu quero isso para mim porque isso preencheu o meu vazio. Eu quero contar rapidinho um testemunho, não contém daqui, uma vez nós evangelizando, está mandando para nós um abraço, o Abade também, radialista aqui, irmão Sandro, irmã Cristiane, a tua mãe, a Gisele está aqui também mandando um abraço para nós, várias pessoas aqui. E eu quero dizer que num contexto que fomos evangelizar na rua também, a gente gosta muito de rua, aí nos Canos da Corsã fomos a irmã Deise, a senhora Deise está assistindo aqui, a minha esposa, foi mais um casal na época.
e nós evangelizando nos cantos, aí tinha um rapaz dormindo no canto, lendo marmita, levando palavra, orando, e eu, não, aqui tem um rapaz no canto, vamos orar por ele. Aí chamamos ele mora na hidráulica ali, um senhor, vive em alcoolismo, né, nas ruas caindo, e nós chamamos ele para a rua e começamos a conversar, coisa e tal. Minha esposa falou: Alex, pergunta se ele quer Jesus. Eu digo: não, pergunta tu, Deus tocou no teu coração, pergunta. E ela: tu quer Jesus? E ele falou assim: nós. E ela: tá, tu quer Jesus? Ele: nós. Eu disse: já, nós, Bíblia, quando a pessoa fala nós, passagem de Jesus diz demoniado gadareno, porque falou: sim, nós não somos um, somos muitos que possuem aquele homem. Eu disse: Indiara, nós. Eu falei: Indiara, nós. E ela: tá, vou orar por ti. E ela botou a mão nele, e perante o Deus que eu sirvo, e perante vocês que estão aqui, as testemunhas que estão escutando, que passaram com nós isso, ele: ai, meu coração, e caiu no chão. Ele se apavorou, né? Aí eu olhei o pulso dele, tinha parado. E foi a Deise, a Dayara, para o carro, começaram a ligar para a SAMU, desesperado. Não, liga para a SAMU. E eu: meu Deus, e agora? E começou a chover bem na hora, né? Eu vi para o rapaz: me ajuda a levar para o cano de novo, ali, vamos orar por ele. Aí levamos para o cano, ele comeu o sacrifício, botamos no cano, que era a casa dele ali. Aí eu me desespero: Deus me ajuda, não pode acontecer isso, devemos orar por essa alma, agora ele vai morrer aqui na nossa frente, vai dar polícia civil, vai dar brigada militar, vai dar um escândalo. Meu Deus, eu disse: e agora? E orando, eu desesperado, sabe, que oração normal e oração espiritual. Eu estava numa oração espiritual naquele momento. Sim. Com a presença de Deus impulsionando a falar aquelas palavras. Glória a Deus. E a alegria, a paz, deu um grito, e dizer, e voltou de novo. Ele tinha morrido, nós tocamos, né? Ele tinha morrido. E aquele rapaz voltou de novo, hoje está vivo. Infelizmente continua alcoólatra, mas está vivo. Glória. E o que aconteceu, dizer? O que aconteceu onde eu estou? Onde eu estou, nós saiu, né? Aí ficou ele. Aonde eu estou? Aí nós oramos para ele de novo. Um dia quentinha para aqui, mas meu coração fazia assim, minhas pernas não sabiam qual que batia em qual, mas tão nervoso, né? Sim. Poder se preocupar, porque fiquei preocupadíssimo naquele momento, né? Sim. As gurias, cancela essa música. Aí cancelaram essa música. Era espiritual. Meu Deus do céu, mas uma morte a gente não pensa, né? A gente morto ressuscita, a gente prega isso, mas ele é isso. Morto ressuscitar. Meu Deus, só por Deus. Aí tem que bater a calma. É, por Deus. Se poder entrar. Se não for por Deus, a gente se desespera. Sim, aí é natural, acabou o espiritual. Mas no desespero, Deus nos ouviu, graças a Deus, saímos dali dando glória a Deus. Ainda fizemos mais umas entregas na cidade de marmita e palavra, oração. Mas foi uma experiência, sabe? Falar assim, que sai aquilo, tá acompanhando a pessoa, e a pessoa: tô leve, como eu tô bem, você não pensa nas minhas costas. Isso acontece todos os dias, né? Quando nós olhamos para pessoas, isso é muito lindo. Mas, irmão Rodoti, fala alguma coisa aí. O que tu faz para Deus? Por quem tu ora? Primeira coisa que quero agradecer. Só em casa ali. Primeira coisa, quero dar parabéns para a mãe desse menino. Adoro ele. A mais querida, com 16 anos, o que ele faz. Que Deus deu para ele da graça. Parabéns, tá? Tu merece. Amém, glória a Deus. Olha, eu oro todas as noites, que eu tenho 2 netos que são desviados. Então, para mim, aquilo ali é uma coisa horrível. Então eu oro, me ajoelho todas as noites, eu me ajoelho de manhã, me ajoelho de tarde, eu não durmo sem orar, sem agradecer a Deus e pedir que a hora certa é que ele traga de volta para casa dele. Que eu dizer, eu e minha família servimos ao Senhor. Eu quero tanto que eles voltem, mas Deus sabe como eu peço a Deus mesmo isso aí. A minha irmã também, que é uma retirada da família de Deus, graças a Deus voltou, está firme na igreja. São pessoas que eu queria que voltasse, e ela já voltou. Tenho certeza que meus netos vão voltar também, em nome de Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos diz que há tempo para todas as coisas, né? E nós cremos em que Deus é um Deus de libertação, né? Deus é um Deus em que Ele não manda recado, Ele chega e faz, né? E eu tenho certeza em que Deus ele vai fazer uma mudança. Só que há um tempo certo, há um tempo determinado, entendeu? A gente não pode permitir que isso nos aflinja. Qual o conselho que dá para as pessoas em casa que nesse momento tem um esposo que de repente essa irmã está pensando: puxa, meu marido não volta para casa, acho que é tarde da noite, está me traindo, está bebendo, usando droga, eu não queria, está destruindo nosso casamento, e agora eu vou perder casamento, meu filho está tirado na rua, numa biqueira, meu filho vive rolando aí, eu tento trazer ele para casa, tento internar, ele não quer. Qual o recado daria para essas mães, as pessoas? Gente, o recado para você é o seguinte: muita oração, muito joelho dobrado, que a gente vai conseguir a vitória, em nome de Deus. Glória a Deus. Irmã Eunice, o que a senhora faz para Jesus? Olha,
O Senhor marcou um encontro comigo, porque Ele diz que não é nós que escolhemos Ele, mas Ele é que nos escolhe. Glória a Deus. Eu era espírita, eu era kardecista, servi muitos anos o Kardec, e num determinado momento da minha vida, um louvor na minha casa tocou meu coração. E através daquele louvor, eu chegava do trabalho, eu passava o dia inteiro louvando. Eu nem sabia que era louvor. Para mim era uma música, porque eu não conhecia a palavra e também não conhecia nada assim da palavra. Só que aí veio a pandemia e eu já estava no ano anterior com esse louvor. Quando chegou a pandemia, o meu filho, que mora em Pernambuco, deu nele uma ansiedade muito grande de querer me levar para lá. E ele ficou me chamando todos os dias, e ele já era evangélico. Aí, só que ele achava que era ele por preocupação. E na realidade não era. E antes disso tudo, Deus tinha me mostrado eu arrumando o altar para o meu filho. E eu pensava que era físico, porque até então eu não conhecia nada, né? E eu liguei para ele e disse: filho, engraçado, Deus me mostrou, porque até então eu achava que eu servia a Deus, né? Deus me mostrou que eu arrumava um altar para ti. Deus tem um chamado grande na tua vida. Tá. E aí, para mim era físico. Só que depois eu percebi que o quê? Quando chegou a pandemia e ele permaneceu me chamando, eu fui. Eu cheguei lá o dia 1º de outubro. E eu ia à igreja com ele de vez em quando, porque eu nunca tive nada contra Deus, entendeu? Para mim, eu sempre servi a Deus. Por desconhecimento, por ignorância, né? E graças a Deus que o Pai Todo-Poderoso, Ele diz que não leva em conta o nosso tempo de ignorância, né? E aí o que acontece? No dia 20 de outubro, logo em seguida que eu cheguei, eu entreguei a minha vida para Jesus. Glória a Deus. Porque naquele dia, naquele culto, em que eu nem iria, a minha neta desceu e disse: vó, hoje eu ensaiei um louvor tão lindo para Jesus, você não vai? Eu gostaria muito que você fosse. E eu sempre amei criança, trabalhei uma vida toda com criança. E eu disse: não, a avó não vai te decepcionar. E naquele dia Deus marcou um encontro comigo. Glória a Deus. Tudo que foi falado naquele altar era parte da minha vida e ninguém me conhecia. Olha o que Deus faz, Ele retira nós do meio do nosso mundo, da nossa parentela, e trata conosco bem distante. Não tinha dúvida. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus. Nunca mais olhei para trás. Voltei para Rio Grande, permaneci orando, estudando a palavra do Senhor, porque eu tinha muita sede de conhecer a palavra dele. E eu não fui para igreja nenhuma, porque eu disse: Pai, tu me chamou, tu me escolheu, então tu tens um lugar determinado para mim ir. Glória a Deus. E assim eu fiz. E eu fui para um ministério. Nesse ministério eu tive 1 ano. Me batizei logo em seguida, e esse ministério fechou. E eu fiquei sem igreja. Novamente eu fiquei estudando, até vir a direção de Deus, que Ele me encaminhou para o ministério da pastora Patrícia, Ministério Restaurando Vidas, que até hoje eu me encontro lá. Quando eu cheguei lá em novembro e viajei em janeiro, quando eu voltei em fevereiro, ela disse: Deus mandou eu te entregar o Ministério de Mulheres. E eu já tinha recebido na minha casa e lá em Pernambuco também. Aí eu assumi o ministério, fiz o primeiro culto em março, em homenagem às mulheres, porque era um ministério de mulheres, que em março é o Dia da Mulher, né? Fomos homenagear as mulheres. Aí, quando fui fazer o segundo, que era Dia das Mães, o tema que o Senhor me deu foi Mães de Joelho, Filhos de Pé. Naquela semana eu fiquei enferma. Justamente naquela semana eu fiquei enferma. Mas o culto foi realizado, porque o Espírito Santo nos sustenta. E nós não somos a circunstância. Nós podemos estar enferma, nós podemos estar
não entristecida, porque com o Espírito Santo nunca vamos ter tristeza. Ele traz para nós uma alegria que preenche todo o nosso ser, mesmo diante dos desafios que nós temos que enfrentar. Ele nos dá força para prosseguir. Então, que nós não venhamos nunca desistir. E eu fiz o culto. Naquele ano de 2023 eu passei ele todinho enferma. Hospitalizações, eu tive 3 internações, passei pelos 3 hospitais, passei por UTI, desenganada pelos médicos, mas o nosso Deus, e quando Ele tem propósito, Ele garante. E para a honra e glória dEle, eu permaneço até hoje, fazendo a obra dEle. E agora, nesse ano de 2025, final de 2025, quando eu retornei de Pernambuco, que eu passei todo o inverno lá, orando, buscando a direção de Deus, Ele entregou um trabalho que era construindo pontes para a nossa vitória, ou seja, um trabalho direto com mulheres, onde nós estamos nos curando. E o Senhor, o ministério que Ele me entregou é Curadas para Curar. Então, todas as semanas, nós curamos algo da nossa alma, porque é lá que nós ficamos enfermas, é na nossa alma, porque quando o corpo adoece, é porque a alma já está doente. E o Senhor tem feito grandes coisas e milagres na minha vida. Glória a Deus. Inclusive agora, Ele usa a minha vida para mostrar os milagres, porque Ele ainda é o Deus de milagre. Glória a Deus. Quando foi véspera da nossa vigília, nós fizemos uma vigília na nossa igreja de primícias. Na véspera eu passei mal. E eu chamei a pastora e nós fomos. Quando eu consultei, a médica me mandou para o hospital para fazer exame. E eu fui e foi constatado que eu tinha pneumonia. Na véspera da vigília. E foi a pneumonia que me colocou dentro do hospital. Mas eu não temi em nenhum momento. Glória a Deus. Eu fui para a vigília porque a intenção do inimigo era me afastar. Mas para a honra e glória de Deus, quando nós confiamos nele, porque a vitória vem dele, Ele nos garante. Eu passei a noite das 10 da noite às 7:30 da manhã na vigília. E daí a 15 dias eu teria que voltar no médico e refazer os exames. Quando eu retornei nesta sexta-feira, para a honra e glória do meu Senhor, não minha, eu estava curado. Glória a Deus. Então, é isto que o Senhor faz na nossa vida. Nós só precisamos confiar. E em meio à adversidade, nós precisamos confiar sempre e não desistir. Glória a Deus. Porque Ele é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Glória a Deus. Chamou a atenção que o irmão Rô falou que a irmãzinha de 3 anos dele louvando. E com certeza ela vai tocar no coração dos teus avós, que eu conheço, Sim. e de outras pessoas que amam a tua irmãzinha. Através dela, talvez, né, mais pessoas vão ser curadas no lugar de cura que é a igreja. Sim. A igreja também é um hospital espiritual, É verdade. aonde ali a pessoa entra doente e vai recebendo sucessivamente a cura. Muitos criticam muito dessa denominação, a instituição chamada igreja, mas ali é um lugar de aprendizado, é uma escola. Ali é um lugar de cura, ali é um lugar de ensino, de restauração, de libertação, de pensamentos ruins, depressivos. Quantas pessoas entram ali tentando 3, 4 vezes suicídio e depois daquela opção, daquele pensamento de convicção, eu quero isso para mim, nunca mais tendo suicídio. E que bênção para a família, né? É pensar, puxa, não tem mais esse risco dessa pessoa se matar dentro da minha casa. Então, é muito legal. Conheço muitas pessoas que dizem assim, tentei matar 3 vezes, 4 vezes, 2 vezes, botei forca, arrebentou a folha, o nó, arrebentou o pau, o caibro, não sei o quê, e depois me entreguei para Jesus e nunca mais pensei, tive pensamento suicida. Sim. Isso é muito legal. É verdade. Então, quando a senhora falou também da sua netinha, que me ganhou, ele conquistou, né? Sim. Eu também fui ganho pelo Darlan, filho da minha tia Sandra, irmã dela, com 9 anos de idade. Ele foi que nos levou através de um convite, né, dizendo, não quer ir para a igreja comigo. Eu detestava a igreja, eu falava muito mal da igreja, mas Deus me falava de pastor, mas eu excomungava até o último, falava hoje em dia palavrão e tudo aquilo que pessoa normal fala, né? Senão, bando de ladrão, só querem fazer isso, aquilo, que nem convém falar aqui. E naquele momento eu estava destruído por dentro. E tinha, acho que a minha mãe estava junto, várias pessoas à minha volta,
esperando a minha reação, se eu ia aceitar ou não, mas com a convicção que eu não ia aceitar, por causa do que eu falava. E ele disse, eu quero, eu vou contigo sábado. E 2 pessoas riram. Tu, duvido. Eu disse, não, eu vou. Mas aquele convite tocou tanto no meu coração, porque ninguém sabia como estava destruído naquele momento. Sim. Na cozinha da minha casa. Deus sabe. Destruído. Deus E naquele sempre sabe. momento, eu fui no sábado com ele, porque ele passou, ele viu um anúncio, cursinho de tricô, crochê, com 9 anos de idade, ele viu uma placa assim, olhou, mas olhou por olhar. E a pastora muito sábia pegou, vem cá, a tua mãe não quer fazer um cursinho com a gente? Dei papelzinho para ela, ele foi lá, levou para a mãe dele, que é a Sandra, irmã da minha mãe. E a Sandra foi ver o cursinho, nem sabia que era igreja também, chegou lá, nós também, né? Nós todos somos espíritas, né? E ela chegou lá, viu o cursinho, já falaram de Jesus para ela, também em depressão, chorou, se esvaziou em lágrimas, que ela chorou por tudo, que nem minha mãe, chorou. E aí disse, vamos convidar o Alex para ir. E naquele momento eu coloquei os pés naquele lugar que eu considero o santo dos santos, o melhor lugar do mundo. Não há melhor lugar do que a casa do Senhor, do que a igreja. Verdade. Tem problemas, toda família tem, todo serviço tem, Sim. todo lugar tem problema, é ser humano sendo ser humano. Mas o que interessa é tu e Deus, tua intimidade com o Senhor. E ali eu coloquei meus pés, era eu e Deus naquele momento. E como Deus falou com a senhora tudo que ninguém sabia da sua vida, só a senhora, naquele momento Deus entrou no meu interior, que parecia que fluía um rio de água viva em mim, que nem falo na palavra, e eu fui lavado ali, saiu todo aquele peso. E eu não consegui mais tirar meus pés da casa do Senhor. É verdade, eu também nunca Não mais consegui. olhei para trás. Porque eu sei que ele é o melhor lugar, não tem outra opção, não tem segunda opção, não tem segundo caminho, não tem alternativa. E aqueles que acham que tem uma alternativa, um beco para sair um pouquinho, depois choram tanto. Hoje uma irmã me ligou, uma missionária, mandou mensagem para mim dizendo: Pastor Alex, me ajuda, tu me ajudou quando eu estava lá com depressão, tentando me matar, apanhando meu marido. Eu estava no fundo, vocês me ajudaram, eu tô tua esposa, agora eu não tenho mais força para ir, eu parei só um pouquinho, não consigo voltar. Aí eu conversei com ela, eu mostrei para ela, só um pouquinho, procurei no Google uma figurinha, mandei para ela, né, de uma pessoa sendo usada como marionete, mandei para ela uma pessoa sendo com 2 cordas arrastada para um lado e para o outro, e assim eu disse para ela, né, não te deixa ser influenciada. Porque no momento que tu precisar, vai ser o único teu amigo de verdade de Deus, só Ele vai estar contigo. No momento que estiver chorando, depressão, que ela era muito depressiva, se tu te permitir, vai voltar tudo isso para ti de novo. Que as coisas ruins tendem a voltar. Sim, porque elas estão ao nosso redor, mal, né? Ele fica espreitando ali, tentando retornar para a casa onde ele morava, para a família onde ele estava, chamada maldição hereditária, né? Tentando fazer com que se repita aquele ciclo do pai, do avô, naquela pessoa, depois no filho daquela pessoa. Se aquele homem lá atrás era alcoólatra, a família, a tendência toda a ser alcoólatra. Sim. Se aquela pessoa tirou a vida lá atrás, com uma família que várias pessoas se enforcaram, tiraram a vida daquela mesma família. Uma maldição que não foi quebrada, sabe? Isso é muito triste. E a gente vem para quebrar esse ciclo. Exato. Jesus vem para quebrar esse ciclo de roda gigante, essencial, altos e baixos, um círculo vicioso, sempre a mesma história na família. A gente vem para quebrar isso e para mostrar para você que está em casa que há sim solução. Nós podemos, através da palavra de Deus, compreender que se Jesus nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. E acabou o ciclo. Eu fiz muita coisa errada, mas quando eu me entreguei para Jesus, aquelas coisas extremamente erradas, não que não erre diariamente, extremamente erradas, eu parei de fazer. Um dia, talvez, se é para ouvir a Deus, eu conto aqui, não é um momento para isso. Mas também o irmão Júnior, Anício, mandou um abraço. Glória a Deus por tua vida, irmão Júnior. Glória a Deus, eu não quero me perder as pessoas aqui. Reginaldo, irmão Reginaldo, Deus te abençoe. Irmã Carol, já falei do teu irmão, irmã Carol, estamos orando por ele, glória a Deus por isso. Eu quero, nesse momento, só cantar um louvor, antes de passar para uma segunda fase da pergunta, cantar um louvor aqui entre nós, para a pessoa que está em casa. Já que nós estamos trabalhando para Jesus aqui, a minha mãe está trabalhando no meio que ela alcança em oração, para os netos, para os vizinhos, para a minha Dinda vem através delas, bateu através dela. A esposa do meu falecido tio, que é irmão da minha mãe, Dom Mário Boracir Rodrigues, foi vereador. A minha tia, viúva dele, hoje está firme com Jesus, graças a Deus, pela oração da minha mãe, pela intervenção dela. Então cada um de nós alcança pessoas que o outro não alcançaria. Eu não vou conseguir no colégio dele pegar para aquelas pessoas que estão lá, porque é ele que está no sonho. Assim com a irmã e com todos nós, é com você que está em casa. Então, já que o tema é trabalhar, tem louvor da harpa que diz assim,
Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar para Ele, e escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Para encerrar, trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não tem coisa melhor que sair as preocupações do que estar envolvido com Deus. É verdade. Eu sempre falo assim, se você quer ficar bem de verdade, se envolva com o Senhor. Porque quem não se envolve, não se desenvolve, não cresce, não amadurece e não floresce. A Bíblia fala dos frutos do Espírito Santo. E fruto não é ter algum talento. Fruto é a pessoa ter a presença de Deus, ter mansidão, ter paz, longanimidade, ter esperança, ter fé. É ter esse combo de coisas inabaláveis que vão sustentar o teu emocional, a tua casa, a tua família. Se você está preocupado hoje com situações adversas na tua casa, creia que se você se envolver com Cristo, se envolver com o Senhor e se envolver com Cristo, se envolver com a palavra, porque Ele é o verbo que se fez carne. Então tudo que está escrito na Bíblia ali é Cristo, Ele é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então leia a palavra, pega a Bíblia, abre a Bíblia, Senhor, me dá a tua palavra, me mostra uma palavra que fale comigo hoje, Senhor, e abra. Eu tenho feito isso com umas pessoas, tenho discipulado também, tanto pessoalmente no serviço como por celular, não na igreja, mas nas ruas, e as pessoas me mandam, olha aqui que Deus falou comigo, justamente. Eu disse, tá, mas o que isso quer dizer para ti? Mas olha aqui, tal. Eu fico feliz, porque eu vejo que é ela e Jesus, não sou eu intervindo. Sim. Eu apenas dei o caminho para ela seguir. Ela está caminhando, ela está trilhando. E quando a pessoa trilha por conta própria, quando a pessoa toma decisão por conta própria, eu sei que ela vai ter uma intimidade. E com intimidade com Deus, com Cristo, não com homens, com Cristo, ela jamais vai se sentir de novo desestruturada e abalada a ponto de cair. Vai ser uma casa firmada em Jesus, firmada na rocha, que diz a palavra. E não é qualquer ventinho que vai te derrubar, não, que vai te balançar. Pode vir uma preocupaçãozinha, pode vir um probleminha. Você disse, sai da minha mente, não quero me preocupar. Sai da minha vida. Eu sei que Jesus vai resolver por mim. E é Jesus que resolve. E Deus pode todas as coisas. Mas, infelizmente, 19h14, meu Deus, o tempo passa muito rápido. Temos praticamente 15 minutos. Irmão Juan, uma palavra rápida, um pensamento da pessoa que está em casa, uma palavra para ela. Glória a Deus. Um pouquinho de cada um agora para falar para a pessoa que está em casa, para acabar. Passa muito rápido. Muito rápido. Bastante. Bom, vou contar uma história aqui, né? E eu vou ser bem breve, bem simples no que eu tenho para dizer. Porque eu acho que a verdadeira Bíblia não é eu vim aqui eu falar milhares de versículos e você sair dessa live sem ter entendido nada. Quero falar para vocês hoje de uma história onde Jesus estava dormindo na polpa do barco e os discípulos estavam lá. E começa armando uma tempestade, começa armando uma fúria do mar.
E então os discípulos se apavoram, a ansiedade toma conta. E quando a ansiedade toma conta, perde-se o controle. Quando perdeu-se o controle, todos os discípulos, totalmente tomados por medo, o que vamos fazer? Vamos acordar Jesus. Foram lá, acordaram Jesus. Jesus olha para os discípulos: homens de pouca fé, vocês não veem que eu estou no barco? Eu não sei o problema que você está passando na sua casa, está passando na sua família, está passando na sua vida, mas eu tenho algo para te dizer, que o mesmo Jesus em que estava dormindo lá na polpa do barco, ele hoje te diz: ei, te acalma, eu estou no barco, ei, te acalma, eu vou acalmar a tempestade, porque a tempestade não se baseia no seu problema, mas se baseia no tamanho do propósito em que tem dentro do barco. Porque se as ondas estão balançando o seu barco, é porque tem algo muito valioso lá dentro. Ladrão não rouba a casa vazia. Então, se o seu problema está grande, o seu confronto está muito grande, entenda que é porque que Deus ele tem algo muito grande para sua vida. Então, não desista, permaneça, continua firme, que Deus tem algo para te entregar, em nome de Jesus. Amém. Você Glória a manda um Deus. abraço que está em casa, tua mãe, teu avô, teu Agora irmão. Deus, vou abrir aqui a live aqui, ó. Eu mando um abraço para todos que estão em casa, teus familiares aí. Beijão. Um abraço para minha mãe, pro meu pai, pro meu avô, para os meus pastores em que estão me assistindo, né? Para todos aí que estão me vendo nesse momento, né? Gostaria de agradecer ao pastor Alex, é uma honra para mim estar aqui hoje, né? Podendo falar um pouco da minha vida, da minha história, né? Do meu caminhar com Deus, que é muito simples, né? E é uma honra, né, para mim, né? Agradeço primeiramente a Deus, segundamente a você, né? A Rádio Zona Sul, né? Por estar me propondo, né, me providenciando isso, que é algo que eu fico muito grato. Eu fiz questão de trazer porque não sei se tem outros jovens que fazem trabalho de reunir. Eu sei que na FURG tem bastante isso, né? Tanto através de jovens como de professores, agora tem se levantado na FURG para esse trabalho, mas no meio do primeiro e segundo grau, não sei se tem pessoas fazendo, mas o outro está fazendo. A diferença é muito jovens. Então fiz questão de trazer ele como um impulsionador para você que vai assistir, que está em casa, para você fazer isso em qualquer lugar, ambiente de trabalho, na escola, onde você estiver, você aproveitar oportunidades. Também quero mandar um abraço para a irmã Letícia Machado, irmã Dayara Machado assistindo. Irmã Rodoti, manda um abraço para todos aí, para a Dayara que está aqui online agora, para todos que querem mandar. Um E dá abraço a despedida, toda a já minha que queira família, falar uma palavra, para queira Sandra, para a Nayara, para a Deise, lá, para toda a minha família, um abraço e um beijo, e continue assistindo e sempre firme na presença de Deus. Não desistam, por favor. Aproveita, quer falar mais alguma coisa? Aproveita, oportunidade. Eu fui uma que custei aceitar. O Alex falava para mim, mas eu não queria, não adiantava nada. Aí um dia, ele disse assim para mim: mãe, a mãe tem batizado, tu sabia? Eu disse: não. Eu disse assim, aí fiquei quieta. Eu falei, fui para casa, falei nada. Outro dia, cheguei na igreja e falei: Alex, vou batizar. Capaz, mãe? Eu digo: vou. Deu uma coisa no coração que eu quero me batizar. Ele ficou assim, admirado. Então eu vim, aí batizei e não desisti mais. Estou até hoje, graças a Deus. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. já tive pensamentos ruins para desistir, eu não vou negar, já tive épocas que a gente, sei lá, a gente erra, né? Mas continuei me ajoelhando e orando a Deus, graças a Deus, deu teu Senhor sair da igreja. Construiu firme. Glória a Deus. Tenho orgulho do meu filho, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Irmão Júlio, abraço. Continue abençoado. A tua mãe em cima de mensagem, viu? Mãe que gosta do filho, orgulhosa isso aí. Ah, meu filho, tô orgulhoso dele, tá lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Orgulho sadio, né? Sim. É Não, verdade. orgulho não sadio, diferente. Orgulho em Cristo. E que ele alcance muito. Sim, glória a Deus. Nós precisamos. Irmã Letícia muito. Machado, Pai precisa muito glória a desse Deus. trabalho Sim. Sim. com os jovens, porque é difícil acessar os jovens. Eu sim, trabalho é com mesmo. orientação, com aconselhamento com jovens também na minha igreja. E eu sei o quanto é difícil o ministério jovem. Que Deus te fortaleça para que cada Amém. dia mais alcance um grupo para serem multiplicadores Glória a Deus. daquilo que Deus derramou na tua Glória a vida. Deus. Porque Deus chama alguém para que ele venha ser o canal e preparar outros jovens para que seja multiplicado isso por Sim. onde tu passar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Branice, um abraço, um beijo para todos que conhecem e uma palavra final para o senhor em casa. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a cada um dos irmãos, é uma experiência, né, que a gente vive, ao pastor Alex, né, que Deus continue abençoando, derramando graça
e muita sabedoria para conduzir esse ministério, podemos dizer assim, porque não deixa de ser, né? Tudo que o Pai nos entrega é um ministério, e que Ele permaneça sendo canal para abençoar muitas vidas que estão do outro lado da tela. Quero também agradecer a minha pastora, Patrícia, que cada vez mais estejamos em unidade de Cristo para sermos multiplicador daquilo que Deus tem entregado para nós, em nome de Jesus. E a palavra que eu deixo para vocês é: a ansiedade e a preocupação não esvazia o amanhã de suas dores. Ela apenas esvazia o hoje das suas forças. Ela rouba hoje as suas forças. Nele podemos sentir medo, sim, podemos, mas nele nós também encontramos a força necessária para continuar. Então eu não sei qual é o problema que você está vivendo, qual é o desafio que você está enfrentando, e nem qual é a sua circunstância, mas eu lhe digo: não pare, não desista. Você em Cristo é mais que vencedor. Glória a Deus. Persista, Glória a Deus. continue. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus. Já aproveita, levanta suas mãos e abençoa quem está em casa lá. Abençoa também os donos da rádio aqui, os programadores, as pessoas que trabalham aqui. Senhor, meu Deus e meu Profetiza. Pai, em nome santo e poderoso de Jesus, eu quero profetizar, Senhor, agora neste momento, para todos que estão nos ouvindo, para o pessoal que dirige esta rádio, que sejamos todos canal de bênção e multiplicadores daquilo que Deus tem derramado na nossa vida, e que sejamos, Pai, em Tuas mãos, guiados e direcionados ao grande avivamento, Pai, que o Senhor traga para a cidade de Rio Grande, Pai, para esses jovens, para essa nova geração, Pai, o avivamento, porque, Senhor, é da Tua vontade, Senhor, que a Tua graça seja derramada em todos os lugares, Pai, por onde nós passar, que sejamos canal de bênção, em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um que aqui está, e abençoo a todos que estão em casa, em nome de Jesus, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Amém. E graças Amém. a Deus. Glória a Deus. Nele podemos até ter algumas preocupações, mas, irmão Juan, pode viver ansioso, com ansiedade constante, irmão Juan, em Jesus, quem está em Jesus, pode viver assim? Sempre chorando, cabisbaixo? Nós podemos ter o medo, mas nós não podemos permitir que o medo nos domine. Deus, ele precisa ter um lugar na nossa vida que é o lugar de honra, é o topo. A partir do momento em que o medo, ele toma o lugar de Deus, a partir do momento em que a ansiedade, ela toma o lugar de Deus, ela te domina. Então, nós podemos sim nos sentirmos ansiosos, mas nós não podemos permitir com que a ansiedade e o medo nos domine. Amém? Amém. Irmão Rodochi, viver ansiosa, viver desesperada, viver como se fosse o último da vida, sempre chorando, não tendo esperança, expectativa, aqui tem Jesus, pode ser assim? Não, não pode. Eu era assim. Eu tinha medo de tudo, estava sempre ansiosa, sempre nervosa, tomando meu remédio para dormir há muito tempo. Graças a Deus, nunca mais tomei remédio para dormir. Tenho ansiedade? Tenho. É como é normal, como todo mundo tem, né? A maioria do pessoal tem ansiedade. Mas graças a Deus eu não sou a mesma que era antes. Chovia, eu chamava o Alex, ou a Indiara para lá, de medo da chuva e do temporal. Agora chove, vem tempo, fico sozinha na minha casa, me deito, tomo meu joelho, não tenho mais medo de nada. Graças Glória a a Deus. Deus. E passa escutando a noite inteira, Morenice, o Osias Costa no radinho dela. E Louvor ou louvor? Eu chamava ele de medo, Noite inteira, chora de escutando louvor. medo. Mas graças a Deus eu me deito. É verdade. E quando Deus deu uma palavra para mim numa reunião, numa igreja, né? Eu estava numa igreja sentado assim, vários obreiros em reunião, discutindo ali sadiamente, né? Que vamos fazer, se vamos evangelizar, se vamos fazer um evangelismo de casa em casa, se vai ser com microfones, e naquele momento eu parado escutando ali, eu me fechei naquele lugar, em Cristo, eu me fechei assim, parecia que não estava mais ali. E conforme me fechei, não vi mais voz nenhuma, não vi mais ninguém. E naquele momento Deus falou assim, ó, abre o culto na tua casa. E eu, Deus, como vou abrir? Não tenho condições alguma, como assim? Abre o culto da tua casa para salvar os teus, a tua família e os seus vizinhos. E eu, Jesus, mas, e sempre máscara, a gente coloca sempre máscara.
ali além de não ter dinheiro, ali era um espaço assim que lá da casa da minha mãe, cheio de valeta, de capim, sem estrutura nenhuma, não tem como construir. E naquele momento que eu falei isso, eu voltei. Aí eu vi as pessoas assim, aí comecei a escutar as vozes de novo, aquelas conversas, né? E me fechei. Aí fui orar, passei um tempo de oração, depois fui no pastor primeiro, né? Pastor, eu estava na reunião aquele dia, aconteceu isso, Jesus mandou abrir. Eu quero saber o que o senhor acha. E disse, vamos orar, irmão. Eu disse, amém. Já foi meio que um balde de água fria, eu disse, amém. Aí só que é oração e ação, né? Eu já fui na caixa, vi um empréstimo já para tirar, tudo certinho, quanto é que ia gastar, o que ia fazer. E disse, próximo passo é o pastor confirmar, vou na minha mãe, que não era convertida ainda, né? Tinha toda aquela convicção dela religiosa ainda, com os congás, com as imagens, tudo naquela dela. E de geração para geração da minha avó, da minha bisavó, né? Aí vou na minha esposa, falar com ela também, vamos ver o que vai acontecer. Deus falou, Deus vai se comprometer. E naquele momento ali o pastor disse, olha, que você ainda precisa? Eu disse, não precisa de nada, pastor, eu já vi tudo. Não, mas tijolo, areia para fazer isso? Não, pastor, não quero nada, só quero a tua bênção e que tu me ajude. Porque eu estava na FURIC, qualquer tio na época, estudava direito na FURIC. Sim. E só quero que tu me ajude. Botar alguém lá, porque eu trabalho 8 horas de dia na guarda municipal, estudo de noite, tenho que fazer os trabalhos da faculdade, tenho tudo, eu pouco voltar na igreja, mas Deus mandou, Deus vai cumprir. E disse, não, vamos embora, vamos embora. Eu disse, oh, glória a Deus. Aí fui falar com a minha esposa primeiro, Diara, te contar uma coisa. E ela, já sei. Eu, o que tu já sabes? Eu vou contar porque a mamãe está aqui a testemunha, não vai mentir, não vai deixar mentir também, sabe? Puxa, meu orelha. O que tu já sabes? Mas queres abrir uma igreja aqui, né? Como é que tu sabe? Deus me contou, tive uma revelação de noite, Deus falou comigo. Confirmação. Eu disse, glória a Deus, falei pra glória a Deus. Aí fui na minha mãe. Mãe, quero falar contigo, cheio de obras, né? Aquele terreno dela, e ela, já sei. Eu disse, tá, já sabes, tu também já sabes, o que tu sabes? Todo mundo já sabe, disse ela. Já sei, eu conheço teu coração. Como assim? Quer fazer culto aqui, né? E isso já tinha começado a obra, estava fazendo a obra, construindo. Eu disse, mãe, fazer uma garagem. E ela, para que garagem? Se não tens carro? Eu disse, não, pelo menos quando comprar um carro vai ter uma garagem. Olha a situação financeira que eu estava, né? Quando tinha um carro vai ter uma garagem, pelo menos, coisa e tal. Tá? Aí fui pedir para ela. Aí não se engana, né? No início da construção, né? E ela, já sei. Conhece teu coração, quer dizer, para uma igreja aqui, né? Aí eu ri, né? Sim. Tu deixa? Quantas vezes por semana? Uma só, né? Diz ela. Uma só, né? Que a gente dá. E sim, uma só sexta-feira, pode ser? Pode. Tá. Aí começamos a construir, mas tu não vai fazer, né? Mas pagar, eu disse, não vou fazer, vou pagar. Aí o rapaz aqui nosso, né, terminou de fazer, coisa e tal, programei o dia do culto, ele não conseguiu fazer, muita chuva, contrapiso, chão batido, parede não construída, mas naquele dia eu fui na feira, naquele dia evangelizei na feira, soltei 7 horas da manhã, fui evangelizar na feira da Acre, evangelizei, fiz convite, estava voltando, tinha o pastor Jorge na Brasil ali, tem 1 minuto e meio. Aí, pastor Jorge, quem no culto hoje de tarde, vou inaugurar assim, podem saber que abrir culto, Alex, que legal, quer umas cadeiras emprestadas? Eu tenho isso, não tem. Eu tenho os 4 da minha mesa e mais 4 que meu primo emprestou, que tinha um bar lá no centro de eventos, emprestou, vou fazer ali. Que bom, então pega aqui, te empresta, levei as cadeirinhas para lá, o púlpitozinho passei a madrugada até a hora de trabalhar fazendo, então tudo muito improvisado, mas Deus estava no barco. Quando vim com as cadeiras, minha mãe, Alex, vem cá te contar uma coisa. A fulana me ligou, eu disse, mas quem é a fulana? A fulana, ele sabe, mas quem é a fulana? A advogada. Eu disse, tá, e aí? Não, porque ela me ligou no dia do primeiro culto, na garagem que não tinha carro para fazer, não tinha carro para botar. Saiu o dinheiro, e com esse dinheiro, ela pagou as contas dela, ela abençoou pessoas, ela pagou, ela guardou um dinheiro para ela e disse, ainda vou te dar um carro, já que vocês garagem, agora o carro é comigo. E me deu o carro que eu tenho hoje. Eita, sendo que 6 anos antes, eu estava dormindo e vi uma mão entrando na grade dela assim, e escondi para várias pessoas e riram de mim. Isso não existe. Uma mão com uma chave. E eu disse, que é isso, Senhor? E disse, é o carro, é teu. Eu olhei um carro vermelho de 4 portas na rua. E eu contei para ela e para várias pessoas, ninguém acreditou. 6 anos depois aconteceu, se concretizou. O carro que ela me deu, vermelho e 4 portas. Deus aí dá fala. Então Deus faz exatamente aquilo, As né? pessoas não acreditam. Então tu que está em casa, aproveita essa onda de Deus, te entrega, porque Deus vai te honrar. Deus vai honrar tua casa, tua família, vai reestruturar e vai dar aquilo que você precisa para tu cada vez mais ficar firme nele, porque nele pode. E junto com ele,
tu vai ser uma tocha nessa terra. É verdade. Em nome de Jesus, então que Deus abençoe cada um que está em casa, guarde, cuide, proteja, toda enfermidade seja repreendida, Em nome de Jesus. enfermidade do corpo, da alma, depressão, repreendo pelo poder que é em nome de Jesus Cristo, que famílias estavam brigando para separação, que venha de novo ter reconciliação e que sejam abençoadas para a glória do nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe, amém, amém, amém. Receba, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmã, obrigado, irmã, muito obrigado, Robert. Glória a Deus, mais um programa nele? Pode. Glória a Deus. Até segunda que vem.